O que você tem que ver é a poluição do que a gente chama do berço ao túmulo. Perfeito. Que é... A extração do lítio que vai fazer a bateria. Exatamente. E depois a fábrica, etc, etc. Do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo, o carro elétrico ainda é a solução que menos polui. Ainda. A diferença é menor do berço ao túmulo, porque você só vê... Porque você gasta quando você fabrica um carro, mas depois você usa o carro 20 anos. Uhum. Então, durante 20 anos, você está num carro que não emite CO2. Então, mas, por exemplo, do berço ao túmulo, um carro 100% a álcool, ok, o carro elétrico é melhor, mas não é 5 vezes melhor. Ele é melhor, mas não é 5 vezes melhor. O problema do carro a álcool é o seguinte, vamos falar do Brasil, depois eu falo dos Estados Unidos. Primeiro, vamos falar de petróleo. O mundo consome 95 milhões de barris por dia de petróleo. 95 milhões. Desses 95 milhões, os Estados Unidos extraem 20. E eles gastam 20. Então, 20 não é petróleo. É petróleo, gás natural e bio. Os Estados Unidos fabricam 3 milhões de bios por dia. O Brasil faz 600 mil. O Brasil é o segundo país, Estados Unidos é o primeiro. Eles são autossuficientes. Depois você tem Rússia, Arábia Saudita, eles mais ou menos vendem de 10 a 12, depende das restrições e tudo. Depois você tem a China, 5 e o Canadá, 5. Às vezes o Canadá faz um pouco mais, 5,5, a China faz 4,800, mas na média os dois fazem 5. Depois você tem o Iraque, 4,5, depois você tem o Brasil, 4. O Brasil é o 7º. A gente exporta 1 milhão de barril por dia. A gente é um grande exportador de petróleo. A gente não está na OPEP porque não quer, mas a gente poderia estar na OPEP. 600 mil a gente faz de álcool. E a gente gasta no total 3, incluindo os 600 de álcool. Ou seja, a gente não conseguiria fazer só álcool, porque você teria que passar essa produção de 600 para 2, 3 milhões, a gente não consegue fazer isso. E o álcool de cana, ele é menos rentável por hectare do que o álcool de milha, por exemplo. O álcool de milha é mais eficiente. Mas mesmo assim, o carro a álcool é uma excelente solução, porque o CO2 que você emite quando você anda com o carro, você retirou uma boa parte dele da atmosfera quando a cana cresceu. Então, se você conta os dois, o carro a álcool é uma boa solução a nível de emissão de CO2. Mas a gente só produz 600. A gente gasta 3. Ainda falta. É por isso que falam que o álcool é um combustível que ele é bem mais sustentável, porque no processo de produção, quando a cana cresce, ela extrai CO2. Quando você queima, você gera CO2. Na média, você gasta um pouquinho, mas pouco. Ah, tá certo. Então não é que ele emite muito menos CO2 na queima, mas é que na hora do cultivo da cana, ela consome. Ela retirou CO2. Então é assim, a gasolina, para queimar 1 litro de gasolina, você gera 2,5 kg de CO2. Para queimar 1 litro de álcool, você gera menos CO2, só que uma parte do que você gerou de CO2, a cana retirou quando ela cresceu. Então, os dois, o problema é que você tira CO2 em Ribeirão Preto e você gera CO2 e doença respiratória em São Paulo. Então, você não resolve os problemas, vamos dizer, para a terra funciona. Localmente não funciona. O carro elétrico não polui nada e o carro a álcool ele gera coisas ruins para a saúde e tudo mais, álcool também, em São Paulo. E você retira CO2 em Ribeirão Preto. Uhum. Então não é bem a mesma coisa, mas vamos dizer, globalmente, do berço ao túmulo, o carro a álcool não fica muito longe. É aquela história do quando você tá com metade do teu corpo na geladeira e a outra metade no forno, né? Você morreu, mas na média sua temperatura tá boa. 37 graus. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, cara, porque, você tá falando aqui que o carro elétrico, então, porque assim, o carro elétrico, de repente, 2 anos pra cá, o carro elétrico vai dominar o Brasil e tal, incentivo pra comprar, não sei o quê, e muitas pessoas foram nessa onda, o carro elétrico vai dominar e tal, e você tá falando que, voltou a alíquota de importação,
O Brasil tem um problema, né, em termos de tamanho, de logística, de infraestrutura para o carro elétrico. Aí eu te pergunto, quem está comprando carro elétrico, então, provavelmente vai se dar mal na hora da revenda, hein? Então, é muito duro saber como é que vai evoluir o valor da venda de carro elétrico no Brasil, porque tem um consumidor gigantesco de carro elétrico, que é o motorista de Uber. O Uber tem 1,5 milhão de motoristas registrados no Uber. 1,5 milhão. Agora, porque tem um monte de gente que trabalha numa empresa e que, na hora de ir para casa, ele faz umas 3 horas de Uber para faturar algum e ele vai mais ou menos no caminho da casa dele, ele vai escolhendo as corridas mais ou menos da casa dele. Então, mas mesmo assim tem uma quantidade gigantesca de gente que quer comprar um carro, que não gasta, porque o motorista de Uber que roda, ele roda 200 km por dia. Ele gasta R$2.000 de gasolina, ele vai gastar 300 de energia elétrica. Então, para ele, o carro elétrico é um sonho. Mais da metade da nossa venda dos nossos carros é para motorista de Uber. Porque para eles é sensacional. E isso é um viveiro gigantesco de gente. Depois tem muita gente que não faz questão de viajar, é um segundo carro para eles ou sei lá o quê. Por exemplo, você mora em Alphaville, você trabalha em São Paulo, o carro elétrico é uma excelente solução para você. Pra gente já tá valendo a pena. Então. Você não gasta mais nada de gasolina, nada. Você gasta basicamente 10 vezes menos. Então, o que acontece é que, assim, quando você olha a venda de carro, o problema da venda de carro elétrico, isso é verdade no mundo, porque as pessoas olham, a estatística você faz, ela diz o que você quiser. Então, vou pegar a França, e depois vou pegar o Brasil. A França, no primeiro semestre, a venda de carro elétrico na França cresceu 25% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Joia! A venda de carro elétrico na França diminuiu 4% em relação ao segundo semestre do ano passado. Tô interrompendo esse vídeo aqui para te dar um recado importantíssimo. Se você gosta do mercado financeiro, se você pretende trabalhar no mercado financeiro, se você tem curso superior, eu tenho uma excelente oportunidade para você. Seguinte, a Portfel, que é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil, tem um curso específico para quem deseja se tornar um consultor financeiro, um consultor de investimento. E eles criaram a formação de consultor Portfel. Você completando a formação de consultor da Portfel em um determinado tempo, você garante uma entrevista aqui interna com a Portfel. Então essa é a melhor oportunidade que você tem para finalmente fazer a transição de carreira. E olha só, muito bem embasado, tá? Porque o treinamento da Portfel vai te dar toda a ferramenta necessária, o conhecimento necessário para você atuar com a melhor equipe de consultores do Brasil. Então clica no link aqui embaixo e se inscreva, porque eu, inclusive, vou estar lá te esperando, hein? Um abraço!